Ministério do Meio Ambiente, somos responsáveis pela gerência costeira. Nós trabalhamos segundo as diretrizes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que estabelece uma série de normativas e de ações que a gente tem que seguir. E nessa linha, nós participamos de alguns colegiados. Então, por exemplo, um deles, e que tem a ver com o nosso assunto aqui, é o que se conhece como GPA. É um programa das Nações Unidas, do PNUMA, e o objetivo dele é verificar, combater a poluição marinha de frentes baseadas em terra. Então, esse GPA é um colegiado internacional, etc. Nós somos o ponto focal do Brasil para esse programa, e esse programa elegeu para o período de 2012 a 2016 lixo marinho e nutrientes como seus focos de atuação. Por que lixo marinho? Porque é muito claro, é sabido que cerca de 70% do lixo marinho vem de fonte terrestre, não é lixo que brota no mar. Quando a gente fala de lixo industrial, lixo doméstico, lixo hospitalar, esses substantivos, eles estão dizendo a origem, mas o lixo marinho não, ele não vem do mar, ele não brota do mar. Então, por isso, o GPA elegeu o lixo marinho como um dos seus eixos de ação. Então, isso nos convida, nos chama a trabalhar nesse assunto no Brasil, dentro dessa participação no GPA. Um outro eixo que para nós tem sido motivador e mobilizador dessa ação foi a Rio+20. Todo mundo sabe, a questão dos oceanos na Rio+20 foi um tema bastante relevante, e particularmente a questão do lixo marinho foi o tema mais votado pela sociedade naquele painel Oceanos, que foi um painel que ficou online, onde se podia votar qual o problema mais relevante relacionado àquele assunto, e para Oceanos o tema que ganhou foi lixo marinho. Então essas duas coisas juntas nos chamam a trabalhar nesse assunto. E é nisso que a gente vem então iniciando um trabalho que está começando. Então, ele está se iniciando desse segundo semestre de 2012 para cá, mas que a gente está entendendo que tem consistência e prometendo bons resultados. Nós estamos trabalhando, então, na construção de uma política pública, para enfrentamento do problema do lixo marinho. Então, nós entendemos que a primeira coisa é conhecer o problema. Precisamos conhecer qual é a problemática, de fato, a problemática do lixo marinho no Brasil. Qual a sua dimensão? Quais são os tipos de resíduo? Quais são as fontes? Então, para isso, precisa um movimento de conhecer, em seguida de classificar, quer dizer, conhecer já mais em detalhe, classificar esse lixo marinho, de onde ele vem, quanto disso é terrestre, quanto disso é de embarcação, quanto disso vem nas próprias correntes oceânicas, às vezes são encontrados resíduos que, atravessam oceanos e são colocados. Então precisa classificar o problema, classificar a questão, construir soluções, e construir também uma sistemática de monitoramento, porque eu preciso ver, eu construo soluções, eu coloco essas soluções na prática, mas eu preciso ter uma sistemática de monitoramento para ver se aquilo está dando certo, então o caminho é esse, conhecer em detalhe, que é o classificar, propor soluções, implementar as soluções e monitorar. Onde que a gente está? Bem no começo. Nós estamos ainda na fase de conhecer o estágio inicial do problema. Nós sabemos que no Brasil há muitos grupos de pesquisa, há muitas pessoas trabalhando com esse assunto. Várias universidades, especialmente as universidades, várias universidades têm grupos de pesquisa ou têm professores dedicados a lixo marinho. Porém, nós entendemos que essas informações não estão suficientemente reunidas, vamos dizer assim. Então, nós entendemos que, como governo federal, esse é um pouco o nosso papel, de alguma forma reunir essas informações de modo que ela seja, vamos dizer, mais uniformizada, mais democratizada, que eu possa produzir algum tipo de publicação onde eu tenha o estado da arte do conhecimento sobre o lixo marinho no Brasil, vamos dizer assim, para começar. Então, esse é o ponto de partida, é nesse ponto que a gente
está tentando viabilizar a construção disso que a gente está chamando, que é um marco zero do conhecimento do lixo marinho. Não é ainda de levantamento, entendeu? A diferença é um marco zero sobre o conhecimento que já existe, reunir o que já existe numa forma mais sistematizada. Um desafio é colocar esse tema, de fato, confirmar esse tema como relevante. Porque apesar de ser um compromisso do DPA, apesar de estar na Rio+20, não é, talvez se você perguntar para várias pessoas na rua, qual o problema ambiental mais grave do Brasil? Não vai ser lixo marinho. Né? Então, você precisa caracterizar esse problema como relevante dentro da instituição, dentro da sociedade. Mas isso a gente tem até conseguido, né? E aí eu queria fazer já uma conexão com a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que ocorrerá em 2013. O tema central dessa conferência é resíduos sólidos. Você sabe, a política de resíduos sólidos é um compromisso assumido pelo Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente, e que tem vários compromissos para a implementação da mesma. Então, essa 4ª conferência está dedicada a buscar sugestões e orientações para a implementação da política de resíduos sólidos. E aí nós vimos aí uma oportunidade. Pois se a gente já sabe de antemão que 70% do lixo marinho que é encontrado na praia vem de fontes terrestres, e eu tenho uma política de resíduo sólido no Brasil implementada, eu já estou atacando essa fonte. É como se 70% do problema eu já estivesse de alguma forma atacando, né? Então nós levamos, né, ao conhecimento da organização da conferência essa questão, e o assunto foi bem recebido. Então, de alguma maneira, o assunto lixo marinho entrará na conferência, deverá fazer parte do texto base e, de alguma maneira, entrar na conferência também, para que vamos dizer, se enfrente a questão nessa questão do resíduo sólido. Então, esse desafio a gente está vencendo, né? Acho que estamos conseguindo avançar nessa direção. Olha, eu acho que a gente vai se sentir assim, que o trabalho está dando fruto, claro, não só quando todas as praias estiverem limpas, porque isso é muito tempo, a gente precisa ter resultados mais imediatos. Mas quando a gente tiver, por exemplo, esse conhecimento, essas instituições que já trabalham esse assunto no Brasil, reunidas, propondo, vamos dizer, uma metodologia para monitoramento, e depois a gente conseguindo implementar esse monitoramento por meio dos governos estaduais e municipais, eu acho que a gente já vai estar realizado. Significa que aquele trabalho, aquele esforço vem dando frutos, né? Porque nós entendemos, como eu estava falando, né? Conhecer, depois você precisa propor soluções. Para esse conhecimento ser efetivo, até para apoiar o monitoramento, eu preciso ter um método, né? Como que eu vou quantificar esse lixo? E é preciso estabelecer um método para que eu possa fazer um levantamento de norte a sul do país e os resultados serem comparáveis. Senão, se cada um faz de uma forma o levantamento, eu não consigo comparar resultado. E esse método não é simples, não é aqui dentro o MMA com 3 ou 4 pessoas que vai fazer. Esse tem que ser uma construção coletiva, com as instituições que trabalham com o assunto, com os institutos de pesquisa que trabalham com o assunto, com o conhecimento internacional que esses institutos de pesquisa têm condição de trazer, para a gente propor uma metodologia brasileira, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que cada etapa dessa é gratificante, é resultado que a gente vai vendo acontecer, né, e principalmente os atores envolvidos, comprometidos, acreditando de fato que a gente está construindo uma solução para o país.